Em Sobre a Violência, Hannah Arendt procura esclarecer um dos temas mais sensíveis da teoria política moderna, distinguindo-o de modo rigoroso daquilo que normalmente se confunde com ele: o poder. Sua tese fundamental é que violência e poder não apenas não são a mesma coisa, como frequentemente se opõem. O ponto de partida da obra é a constatação de que o século XX testemunhou tanto o colapso das tradições políticas que distinguem autoridade, poder, força, violência e legitimidade, quanto à proliferação de discursos que misturam esses conceitos como se fossem equivalentes. Para Arendt, recuperar essas distinções não é um exercício abstrato, é uma necessidade urgente, pois a incompreensão da natureza da violência leva sociedades inteiras a aceitarem práticas destrutivas como se fossem respostas naturais a crises políticas. Arendt defende que o poder nasce da ação coletiva, da capacidade das pessoas de se unirem em torno de um propósito comum e de sustentarem, pela cooperação, uma ordem política estável. Ele depende da pluralidade e só existe enquanto a coletividade existe e age. Já a violência, ao contrário, é um instrumento, um meio para fins específicos, sempre artificial e dependente de ferramentas que ampliem a capacidade humana de causar destruição. A violência é instrumental e por isso mesmo não pode criar poder. Pode destruir poder, pode substituí-lo temporariamente, mas não tem a capacidade de fundar uma ordem duradoura. Essa distinção é essencial para Arendt, porque desmonta a crença moderna, tão comum em teorias revolucionárias quanto em discursos autoritários, de que o poder nasce do cano de um fuzil. Arendt argumenta que isso é uma ilusão perigosa. Onde a violência triunfa completamente, o poder já desapareceu. E onde o poder é sólido, a violência torna-se desnecessária. A filósofa examina esse problema no contexto das convulsões políticas da década de 1960, especialmente os movimentos estudantis, os conflitos raciais nos Estados Unidos e as guerras de descolonização. Arendt não nega a existência de injustiças profundas que motivam atos de violência. Sua análise não é moralista. O que ela procura é entender por que essa violência emergiu e qual seu significado político. A violência, diz ela, nasce em situações onde o poder se retirou ou entrou em declínio, quando instituições perdem legitimidade, quando governos deixam de representar ou de ouvir, quando estruturas políticas envelhecem e já não respondem às necessidades da sociedade. Então a violência aparece como sintoma de impotência institucional. Assim, a violência não é prova de força de quem a pratica, mas sinal de fraqueza do sistema que não conseguiu canalizar conflitos pela via política. Arendt insiste que a violência pode ser eficaz em determinados objetivos imediatos: derrubar governos, destruir infraestruturas, desorganizar adversários, chamar atenção para causas ignoradas. No curto prazo ela funciona, mas o problema é que, por sua própria natureza, a violência não tem projeto que vá além da destruição. Ela exige constantes amplificações técnicas, armas cada vez mais poderosas, estruturas cada vez mais especializadas, e essa dependência das ferramentas transforma o agente violento em refém da própria máquina que utiliza. Para Arendt, isso fica especialmente claro no contexto do desenvolvimento das armas nucleares. A violência, quando alcança sua expressão máxima, torna-se tão devastadora que elimina não apenas o adversário, mas também qualquer possibilidade de política futura. A ameaça que paira sobre o mundo pós-guerra é a de uma violência tão grande que, se usada em sua plenitude, destruiria o próprio terreno onde a política poderia renascer. Outro aspecto fundamental da obra é a crítica à ideia de que a violência é uma forma legítima de expressão política das massas oprimidas. Arendt reconhece que há momentos históricos em que a violência surge porque todas as canais políticos foram fechados, e nesses casos ela pode ser compreendida como ato de desespero. Mas compreender não significa justificar. Para ela, nenhuma violência tem valor político duradouro porque sua lógica destrutiva não cria instituições nem relações de confiança. A violência pode abrir caminho para algo, mas o que surge depois dela depende inteiramente da capacidade de instituir poder real, que só aparece quando indivíduos se reúnem para agir em conjunto. É essa a razão pela qual revoluções violentas raramente produzem regimes livres. Elas destroem uma ordem sem construir mecanismos que sustentem outra. A violência dá início, mas não mantém. Rompe, mas não organiza. Arendt também responde a teorias que romantizam a violência, como a de Frantz Fanon, muito influente na época em que ela escreveu.
Fanon defendia que a violência anticolonial tinha função terapêutica, libertadora, capaz de reconstruir a dignidade do colonizado. Arendt rejeita essa visão com firmeza. Para ela, a violência não tem valor catártico, não transforma moral ou psicologicamente quem a pratica, e menos ainda quem a sofre. A violência pode destruir estruturas coloniais, mas não concede automaticamente liberdade. Isso depende da construção de instituições, do exercício do poder coletivo, da invenção de um espaço político novo. Se essa etapa criadora não acontece, a violência apenas substitui dominadores, mas mantém a lógica da dominação. Arendt reconhece o horror do colonialismo, mas argumenta que a resposta violenta corre o risco de reproduzir, em outra forma, as mesmas estruturas que pretende eliminar. Um dos argumentos mais poderosos da obra era a afirmação de que a violência aumenta na medida em que diminui o poder. Isso significa que regimes políticos, que recorrem frequentemente à violência, não são fortes, mas fracos. Essa leitura contraria discursos autoritários que tentam mostrar força através do uso da coerção. Arendt demonstra que um governo baseado na violência precisa constantemente recorrer a ela porque não possui apoio. O recurso à violência revela de maneira inequívoca a ausência de consenso. E quando a violência se torna rotina, o poder evapora, pois ninguém age voluntariamente. E o poder só existe quando há ação voluntária de muitos em conjunto. Ao defender sua análise, Arendt faz uma advertência central. Confundir violência com poder é uma das maneiras mais rápidas de destruir a política. Uma sociedade que acredita que poder se reduz à capacidade de impor pela força acaba aceitando a militarização do cotidiano, a brutalização das relações sociais e a ideia de que conflitos devem ser resolvidos pela eliminação do adversário. Isso não apenas enfraquece instituições democráticas, como impede que novas formas de poder emerjam. Para Arendt, preservar a política significa preservar o espaço em que as pessoas podem agir juntas sem recorrer à destruição. E preservar esse espaço é precisamente o antídoto contra a violência. Ao longo da obra, Arendt não busca demonizar a violência, nem tratá-la como algo incompreensível ou irracional. Pelo contrário, ela a aborda como fenômeno humano real, às vezes inevitável, mas sempre limitado. Sua defesa mais profunda é a defesa do poder político autêntico, que depende da pluralidade, da palavra, do debate, da construção conjunta. A violência pode ser necessária em raros momentos de ruptura, mas, se não for imediatamente substituída por estruturas de poder, termina corroendo aquilo que deveria transformar. Seu erro fundamental está em confundir meios destrutivos com fins políticos. A violência não possui criatividade própria. Sua eficiência só se manifesta quando tudo pode ser arruinado. Em última análise, sobre a violência, é um apelo para que sociedades modernas compreendam que a verdadeira força da política não está nos instrumentos de coerção, mas na capacidade de construir e preservar espaços comuns. Arendt quer mostrar que sempre que a violência aparece, ela aponta para o colapso de algum aspecto do mundo político, e o desafio real não é destruí-lo ainda mais, mas restaurar o poder que se perdeu. Assim, defender a obra é reconhecer que Arendt oferece uma das reflexões mais lúcidas e necessárias sobre um século, marcado por guerras, revoluções fracassadas e burocracias intimidatórias. Sua contribuição consiste em lembrar que a violência não é destino, nem motor da história, mas sinal de ruptura, e que apenas o poder coletivo, plural e ativo, pode dar continuidade à política e impedir que a violência se torne permanente. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá!